Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Alô, Lilian Ribeiro Profício. Tudo bem com você, Lilian? Tudo bem, Paulão, e você? Tudo jóia, Lilian. Lilian, seja muito bem-vinda ao podcast Outra Visão. Muito obrigado por aceitar o convite e prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Lilian, você está na cidade de Andradas, né? No sul de Minas Gerais. E eu queria começar a nossa conversa, você relembrando um pouco da época que você trabalhou na maravilhosa revista de gastronomia, a revista Onde Comer. Lilian, me conta um pouco dessa sua trajetória como jornalista numa super revista especializada em gastronomia. Foi longa a trajetória. Primeiro quero agradecer o convite, adorei a ideia, estar aqui com você, estar aqui com os seus ouvintes, muito bom poder participar. Obrigada pela oportunidade. Então, aonde comer foi assim, eu brinco que eu tive 2 momentos que foram bem marcantes no jornalismo. E o primeiro deles foi aonde comer, né? Eu entrei logo que eu formei na faculdade, a convite seu, você que me indicou para a Lumota. Você que indicou para a Lumota, que era a nossa editora-chefe, lembra? Figura. Lembro, opa! Nossa, inexplicável. E aí eu fiquei lá, eu acho que foram 8 ou 9 anos de onde comer. Foi bastante tempo como jornalismo gastronômico. E era muito gostoso, né? Participar dos eventos, as entrevistas que a gente fazia. Cada edição era uma história diferente. Então essa é a oportunidade do jornalista. Você é jornalista, você tem aquele dia a dia, mas ele é diferente. Cada dia você está abrangendo uma história, uma notícia diferente. E a revista era completa, né? Ela tinha desde o guia de bares e restaurantes, que falava sobre, né, os lugares, os locais, e tinha a história dos alimentos. Por exemplo, hoje é dia do sorvete. Então, contamos lá no dia 23 de setembro, antigamente, sobre o sorvete, né, explicando o porquê do dia do sorvete. Então, tudo isso tinha lá. E era uma revista muito bonita, porque você come com os olhos, né? Então, os nossos fotógrafos eram excelentes. Era muito bem fotografada, as imagens muito bonitas, ela era extremamente editorial dela, muito bem feito, né, a editoração, era muito gostoso trabalhar lá. Foi uma época assim gratificante, que eu aprendi muito, 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 que faculdade não ensina, né? A gente aprende no dia a dia. Então lá eu aprendi tudo. E no tempo que você trabalhou lá na Onde Comer, vocês, como você falou, né, tinha matérias de vários, com várias pautas, né? E você escreveu sobre tudo que é tipo de alimentos, receitas, produtos. Teve alguma coisa assim que você mais gostava? Tinha alguma coisa que você mais gostava assim, de escrever? Algum tema em especial que você tinha mais facilidade também, assim? Eu gostava de pesquisar sobre os alimentos. Eu gostava disso. É o dia do alimento. Essa pauta, então, vamos fazer sobre a lasanha. Então, procura a história da lasanha, vai atrás, quem inventou, que país que inventou, quais são os tipos de lasanha, porque antigamente, quando foi inventada, era até diferente da lasanha que a gente conhece, né? Uhum. E aí eles foram adaptando. E hoje a gente tem N tipos de lasanha, milhares. Então, eu gostava dessa parte, da história. Ter que pesquisar, ter que ir atrás, ter que conversar, ter que ir atrás de chefes e saber deles o que eles tinham de melhor, né? E Lilian, nessa época aí, você também entrevistou muita gente, né? Muita gente que na época já era famosa e pessoas que depois se tornaram famosas, né? Então, por exemplo, você entrevistou a Ana Maria Braga, a Luísa Tomé, a Débora Seco, o Edu Guedes, que nem era tão famoso naquela época, não era? Não, ele estava começando. Depois ele até participou de algumas edições com a gente como chefe, ele teve até um editorial dele, foi bem bacana. E ele despontou, ele saiu de lá e despontou para a TV. Acho que ele começou ali, na Onde Comer também.
Foi bem gostoso. Então, Foi mas... uma entrevista que eu fui fazer justamente na sorveteria dele, Ah, né? Na época ele tinha sorveteria. então... Mas teve Carolina Ferraz, teve Oscar Magrini, teve Caio Blatt, teve o Tirso Matos, ex-BBB. É Lembra que ele verdade. saiu do BBB todo? Aham. Aí vamos entrevistar, quem mais? A Palmirinha Onofre fez várias matérias com a gente, ela fazia as receitinhas, tirava foto. Nossa, ela é uma gracinha, uma fofa. Teve bastante. E teve alguma história assim curiosa, engraçada com algumas das pessoas que você entrevistou, assim, por exemplo, com a Ana Maria Braga. Na época ela já estava na TV Globo, né? Já. E já Ela era era mais você em São super. Paulo. Era Aham. gravado em São Paulo. Foi muito gostoso conhecer o louro, saber quem tá por trás do Ah, você conheceu papagaio. como Conheci é de longe, vi? De longe. Aham. Mas é legal ver o bastidor do programa, porque é diferente, né? Por mais que a gente é jornalista, mas eu fiquei especializada em revista, em jornal, né? Depois agência. Então era gostoso ver o programa de culinária, ver como que é gravado, como que é filmado, é diferente, eles têm uns takes todo com espelho, né? É bem bacana, bem legal. Teve alguma gafe, alguma coisa que já aconteceu assim durante uma entrevista que, enfim, você já teve alguma situação, Lilian, que você pode contar? Ai, gafe eu não lembro não. Teve assim situações engraçadas, Ah, já teve. E teve, assim, problemas com foto, porque se você faz a foto ali do alimento, né, se ele passar um pouco, né, já não dá mais para fotografar. E aí a gente teve problemas, e aí não pode contar. aham, não, Segredo de bastidor que fizeram milagres pelo computador. entendi. É, porque lá na revista também, produziam também as fotos lá dentro dos estúdios lá da revista também, né? Tinha produção lá também. Às vezes a gente testava receita lá, para ver se dava certo. Era gostoso. Como as proprietárias são donas de um restaurante, né? Então, às vezes ia ser testada a receita lá no restaurante. Tinha tudo isso, era bem legal. Entendi. E Lilian, nessa época se você também participava e era convidada para muitos eventos, né? Almoços, jantares. Era assim, Viagens. viagens, você curtia, participava. Porque eu sei que Eu tem adorava. colegas nossos jornalistas que assim acabam tanto convite, tanto os acontecimentos que a pessoa acaba assim, nossa, cara, eu tenho que ir no restaurante XYZ, assim. Não, ele passa até ser meio fantasma, né? A gente Isso, tinha um lá, tinha. isso que não aparecia, falaram assim, perguntavam pra mim, mas a pessoa existe? Existe, trabalha lá. Mas eu adorava. Evento que eu podia participar. Quantas viagens? Eu fui para Campos do Jordão, fui para Ilhabela, fui para uma cidadezinha fazer um festival do Pinhão, ela é, agora eu não lembro o nome. Ela é limite Rio, Minas, São Paulo. Foi muito Uhum. gostoso, ainda fui com o Edu Guedes, que ele foi. É Valência, será que não é? Valência? Não, Não. no topo ali, perto de Resende. Agora eu não lembro. Eu Penedo. sou ruim. Não, perto de Penedo. Ah, perto de Eu sou Penedo. ruim de nome. Sou péssima de nome. E ele foi jurado e eu fui lá pra mostrar na revista, né? Então eu adorava, fora experimentar, né? Essa era a melhor parte. Ainda mais quando tinha os festivais de camarão, de peixe. Era muito bom. E a gente também recebia convite assim, tá inaugurando hotel não sei qual, vai lá pra você conhecer, vai lá pra você testar. E ainda dava nota. É muito gostoso. Você tem que conhecer a piscina, você tem que fazer uma massagem no spa, você tem que comer no restaurante para provar. Ó, Era pessoal, muito bom. uma verdadeira influencer, viu? Esse daí é influencer, né? A influência de anos atrás, que isso daí deve ter o quê? Uns 12, 13 anos já. Influencer e, de fato uma formadora de opinião, né? Porque as pessoas queriam saber a sua opinião sobre, É. né, o seu. E Meu pai você. brincava que ele falava assim, quando ele lia ali no guia, no final da revista, que tinha o guia dos restaurantes, vou até entregar essa, hein? Se alguém tiver uma revista antiga, vai ver que é verdade. Então eu falava assim, eu não posso criticar, de repente a pessoa gosta da comida, como que eu vou criticar? Né?
Se eu não gosto de certo alimento, eu não posso criticar. Então, aí ele falava assim, ela começou, o piso é xadrez, a parede tem desenhos de não sei Aham. os talheres, prato. Ele falava, não vai, o restaurante ela não gostou. Olha, boa essa Ela técnica, hein, Lilian? odiava, procura esse prato, procura isso, procura aquilo. Aí ele falava, pode ir que ela gostou mesmo. Quer dizer, se o texto começasse com a descrição do Do ambiente, ambiente, você, sai fora. vou tomar Ele só um falava. vinho, né? Pedir uma entrada só. Olha, essa Falava, técnica pula é boa. fora. Vou ficar atento. E você, né, Lilian? Você fazia muita coisa lá dentro da revista. Você, como você falou, você escrevia tanto essa parte de serviço, como fazer uma matéria de capa. Eu quero escutar um pouco do seu relato para os nossos ouvintes. Como que é o trabalho de um jornalista numa revista especializada Do assim, dia a né? dia. Que a pessoa acha que é só assim, não, só as grandes reportagens, as grandes matérias, os jantares, mas assim, tem lá que digitar o telefone, checar o site, né? Tinha, e na época estava começando os sites. Então eles ainda não tinham certeza do endereço, então a gente checava telefone, site, ligava, olha, continua o chefe fulano, mudou, né? Vocês, qual o melhor prato do cardápio, o que vocês estão apresentando? Então, assim, o dia a dia era chegar, né, todo mês, fechava-se uma pauta, a gente fazia reunião, aí aquela pauta era fechada. Vamos fazer, então, esse assunto, vamos abordar isso. Aí ia no dia a dia, pesquisando, correndo atrás, vendo, que chefe que sabe disso, qual o chefe que está destacando no risoto, né? Tinha o Segato na época, no churrasco, corre atrás de quem, né? E a panificação era o Olivier Anquier, que estava bem destacado. Então a gente tinha essa preocupação, né? E dali a gente ia correndo atrás, ver como que ia ser feito essas fotos, onde ia ser feito. Tem possibilidade de ser no restaurante do chefe. Também entrevistamos muitos chefes, né? Era bem Então, legal. E participava da diagramação também. Então era assim, a gente fazia a matéria, aí passava para revisão, tinha uma revisora, matéria ia para a revisora, voltava para a gente e ia para a diagramação. Então a gente sentava do lado do diagramador e falava, olha, quero essa foto, quero essa legenda, quero isso, quero aquilo. Aí isso ia para aprovação da editora-chefe. Aí ela aprovava, isso ia depois acima dela, né? Então, não é simplesmente assim, você chega, escreve e pronto. Acabou. Não, você tem que ter cuidado com a foto, ver os ingredientes estão certinhos, principalmente isso, quando dava receita, não faltou nada, esse ingrediente está correto, de repente checar com o chefe de novo, olha, você falou do modo do preparo, mas você não colocou aquele ingrediente X, onde entra? Então, é correria. Não é fácil, é muito bom. Porque muitas vezes o chefe tem a receita de cabeça, né? E sabe compor todos os ingredientes lá na hora que ele está cozinhando, mas colocar isso no papel é uma outra história, né? Uma outra história. E assim, a maioria dos chefes tem a receita pequena, né? Para prato. Mas tem aqueles chefes que são maiores, que fazem eventos, então eles vêm com aquela receita que é um panelão. E aí você tem que reduzir aquela receita. E ele não te passa, não. Então você procura alguém que entende daquilo. Eu procurava muitos outros chefes e falava, olha, me ajuda aqui, eu preciso reduzir isso aqui. E aí eles ajudavam a gente. Tinha muita gente que colaborava com a revista, era muito legal. E eles ligavam que eles queriam aparecer na revista. Então ela estava assim, bem identificada na época. Isso era muito bom, muito bom. Atores, atrizes, eles queriam participar, eles queriam se mostrar na revista. Eles ligavam, falavam, olha, eu adoro cozinhar. Hoje tem no GNT, no Show tem bastante programa, mas na época não tinha, né? Não tinha esses canais, né? Exatamente. Então a referência eram as revistas. E tinha, nessa época que a gente está falando do início dos anos 2000, né? Isso. 2000, foi de 2000 a 2009 eu fiquei lá. Olha só. Lilian, e tinha algum chefe assim que você tinha mais afinidade, que você gostava muito de conversar e que hoje é enfim, uma pessoa notória aí, conhecida? Notória tem. Tem, né? O Olivier Anquier,
inclusive voava de glider aqui em Andradas. Olha. Encontrei com ele aqui. Quem mais? Eu gostava muito do Alex Atala, inteligentíssimo. Nossa, ele é muito, muito legal. Quem mais? O Truagrá, Claude Truagrá, também era bacana conversar com ele. Tinham muitos. Muitos. Quem mais? Eu gostava muito do Alessandro Segato, não sei pra onde que ele foi. O Segato não vejo mais. Eu também não vejo. Ainda pensei esses dias. Eu vou entrar no Google, digitar para dar uma olhada onde que ele tá, né? Ele era italiano. Uhum. Tinha um restaurante na época ali em Pinheiros, na Rua Rosa. E não sei que fim que deu. O Eric Jacan, entrevistei. Quem mais? Foram muitos falando. Pessoal, ó, a Lilian conhece todos esses chefes aí que você vê hoje no MasterChef, Master aquilo, tal. Já, aquele da Globo também é muito engraçado, aquele é joia. A Lilian já entrevistou toda essa turma aí, tem um repertório muito grande de experiência. Experimentei. Degustou, né? Eita, nós, hein? Que beleza. Ô, Lilian, você acha que essa experiência que você teve como jornalista da área de gastronomia te ajuda hoje na sua vida na cozinha? Assim, você gosta de cozinhar ou você não é muito ligada a preparos? Como é que é assim? Então, Paulo, é engraçado, porque muito tempo meu pai fazia, quando ele aposentou, ele fazia comida e trazia para mim congelado, mandava para minha irmã, né? Aí depois que ele faleceu, assim, se vire, aprenda. Então eu voltei a pegar as revistas antigas e procurar as receitas sem brincadeira. E olha, eu acho que hoje eu mando bem na cozinha, viu? Ainda mais que mudei para Minas. Aqui é culinária, né? Você também tá em Minas, culinária mineira é maravilhosa. Mas eu mando bem sim, viu? Ninguém reclama, não. Faço uns jantarzinhos aqui em casa, faço para minha mãe, para minha família. Convido o pessoal, eles gostam, viu? De domingo, assim, um almoço mais especial. Que legal. Que Até legal. no churrasco eu tô mandando bem, viu? Opa, o churrascão. Programas de TV. E o que você acha desses programas de TV, assim? Você que viveu uma época do jornalismo, da gastronomia, que ainda não tinha essa variedade de programas, né? Tinha, claro, os programas tradicionais da tarde, né? Da própria Ana Maria, Palmeirinha e outros tradicionais. Fonseca, né? Isso. E de repente esse monte de reality show, como se assim. YouTube, né? YouTube, como se a gastronomia tivesse começado quando agora. Mês passado, antigamente ninguém comia nada, né? O que você verdade. acha? O que você acha desse monte de programas assim? Você tem algum que você gosta, que você fala, esse realmente. Eu tenho uns que eu acompanho bastante aqui de Minas até, aqui da minha região do Sul. Tive até a oportunidade de conhecê-los, os apresentadores, gostei bastante. Como é que chama esse programa? Esse que eu gosto é o Churrasqueada. E tem também aquele do Matheus Ceará, que ele é de Campinas, ele era da Praça é Nossa, ele é, né, da Praça é Nossa, só tá parado. E ele também faz um bem legal, e eles postam, o Matheus posta de domingo, ele faz de domingo, e o Churrasqueada é de segunda e acho que quarta ou quinta. Então eu fico ali esperando para saber. Que é o Zé Almiro do Churrasqueada, é muito legal. Ele é aqui de Poços. Muito bom o programa dele. E assim, acompanho o Rodrigo Hilbert, né? Que eu acho que foi assim um destaque que eu não esperava. Ele era o galã da TV, de repente. Nossa, ele com um programa cozinhando, né? Agora ele tá lá os sábados de manhã também na Globo. Mas há quantos anos ele tem esse programa também na Globo fora, né, Só uma coisa, esses dois programas que você falou, eles estão no YouTube, é isso? Estão no YouTube. Tá. Então, pessoal, eu vou, na descrição desse podcast da Lilian, eu vou colocar o link desses programas que a Lilian gosta para eu também conhecer, que eu não conheço. Tem bastante, tem o Lion BB King, tem uns bons. Você vai gostar. E a Rita Lobo, você gosta da Rita Lobo? Eu gosto. Dela é assim, bem leve, bem gostoso. Ela é muito bonita, né? Ela leva o programa. Então são receitas bem práticas que ela faz ali na hora, ela pica ali direitinho
Eu gosto bastante dela também. Ô Lilian, agora aproveitando que você está aí em Andradas, já está no ambiente, né, do interior, do campo, eu sei que você sempre gostou, esteve ligada ao universo da música country, música sertaneja, os rodeios. Me conta Oh, um pouco dessa gostava sua muito. história aí, dessa sua paixão aí pelo universo dos rodeios, do country, assim, como é que Country, é? né? Bom, eu brinco que eu nasci aqui em Andradas, né? Depois eu fui para São Paulo. Mas sempre gostei. Meu avô era fazendeiro, então praticamente férias vinha para cá, ia na fazenda, né? Minha mãe e minhas tias faziam pamonha, faziam porco, não sei de que jeito, fazia sarapatel, fazia um monte de reunia para fazer aquela comidaria, né? Galinha, cabidela, matava a galinha ali na hora. Então eu gostava muito disso. E quando aí, acho que foi até na época da faculdade, eu comecei a curtir uns bares country, começaram a aparecer lá em São Paulo, né? Então aí eu comecei a frequentar, e frequentando como aluna de jornalismo, você tem a Uhum. sacada, né? De, É. oh, vamos participar, que eu começo a ficar amiga de um, amiga de outro. Ah, vamos fazer site, eu tenho um site. Sobre o que você escreve? Sobre gastronomia. Ah, então participa do meu site, faz um canal de gastronomia no meu site. Então eu fiz. Eu tenho um jornal em Jundiaí, faz para mim um editorial no jornal, uma editoria sobre gastronomia. Fazia. Então eu escrevi bastante sobre gastronomia também, fora da revista. Aí as receitas já eram receitas mais de interior, feijão tropeiro, uma galinhada, um virado de frango. Já era uma coisa diferenciada, né? Mas era gostoso. Foi uma oportunidade. Aí, em troca, eu Aham. tinha convite do rodeio. Aí Ah, ficava em camarote, tinha aquele esquema, né? que em festa de rodeio não dá pra ficar parado, não é isso, Não Lilian? dá, não dá. Tinha que participar. E assim a gente faz muita amizade lá dentro. O pessoal, a maioria é do interior. Então, ai, conheço fulano, conheço ciclano. Ah, você é dessa cidade, que legal. Eu já fui nessa cidade, tem isso, tem aquilo. Então é bem legal. Né? É um mundo diferente. Né? E Hoje vo- acho que perdeu um pouco. Mas foi uma época boa também, foi anos 2000. Né? por que você acha que perdeu assim um pouco? Você acha que Perdeu, abrangeu muito. Porque quem ia no rodeio gostava do rodeio. Não ia para Hum, criticar, ah, esse boi tá ruim, ah, ele tá machucando, ele tá maltratando aquilo. Não é, são animais preparados. Os peões são preparados, não é uma coisa assim, é profissional mesmo, né? Não é à toa. E uhum, começou em muita gente que não gosta, que vai para beber, que vai para, né? Então, uhum. assim, cresceu muito, não a festa não ficou mais boa, aquela festa gostosa, cativa igual tinha Jaguariúna, a festa era uma delícia. Acabaram com a festa lá, deram um puxão de tapete, e a Americana também era muito bom, né? Eram festas menores, mais grandes. Barreto já é aquele alvoroço, né? É a Copa do Mundo do rodeio, né? Do Assim, ó. rodeio nacional é lá. Uhum. Mas, Você acha aí que tomou uma proporção muito além do que é a raiz do rodeio? eu acho que sim, do que era, né? Que eu posso te dizer, as casas countries também. Ali onde eu frequentava era uma casa pequena, onde todo mundo se conhecia. Ah, de vez em quando ia alguém diferente, ia, mas era amigo do fulano, da ciclana, da Isso, tipo beltrana. eu, assim, quando eu fui. É, de vez em quando foi lá. Lá no Planet Hollywood, não era? Não, Hollywood, Hollywood Hollywood Project. Project. Hollywood Project. Não. Aí depois já Tudo. virou Villa Country, que é um lugar assim imenso, que cabe milhões de pessoas. E a gente ia assim vestido com bota, com chapéu para dançar, aquele country americano mesmo, todo mundo dançava igual ali. E agora não tem mais isso, né? Agora já. Você chegou a trabalhar em algum veículo especializado nesse universo dos rodeios? Porque a gente tem uma amiga nossa, né, a Luciana, que Uhum. trabalhou numa revista, né, muito tempo nessa área, em É, site. Você também chegou a trabalhar em algum veículo dessa, assim? o tempo todo não, né? Eu fazia esses editoriais de gastronomia só, né? Mas ali, como jornalista, ali, fazendo matéria pro rodeio, não. Eu ia no rodeio curtir.
Ah, isso aí, isso aí. O Eu só negócio fazia a parte de gastronomia. A é isso. gastronomia eu fui. Então, gastronomia era profissional e rodeio era hobby. Era hobby. Ô Lilian, você falou um pouco sobre seu pai. O seu pai, coronel da PM, José Francisco Profício, certo? E Isso. que ele foi comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tô certo? Foi, tá certo. Inclusive, você me falou que ele foi um dos oficiais fundadores, inclusive, da Rota, né? Da rota, nos anos 70. Olha só que história legal, Lilian. O primeiro comandante da primeira companhia de rota noturna. Nossa, isso em que você Que tá sabe, fazendo 50 anos agora a rota esse ano. nesse ano agora de Esse ano tá 2020? fazendo 50 anos. Olha, ô Lilian, e aí, Hum. assim, pegando carona na carreira do seu pai na polícia, você chegou em algum momento pensou em ingressar na polícia, em seguir carreira na polícia militar? Enfim, como é que é essa relação? Não, não. A carreira na polícia, não. Ele até falava pra gente que mulher na polícia não dava certo, né? Ele queria muito que eu tivesse feito direito. Eu brincava com ele, então eu vou fazer direito, vou prestar para delegado. Mas eu não gostava, não. Na verdade, eu fui ser ele, assim, o que influenciou eu escolher o jornalismo é que eu ficava lá no quartel. E lá, né, antes, né, de entrar na faculdade, eu estava no colegial. E lá ia o Percival de Souza, Marcelo Godoy, que estava começando a carreira, e entrevistar meu pai. Então, eles ficavam sentados ali na antessala e tantos outros grandes jornalistas. E eu ficava ali batendo papo, perguntando, como é que é? Como é que é o dia a dia? E como é que faz? Até o Cláudio Tognoli entrevistou meu pai algumas vezes. E Olha aí eu só. ficava ali, curiosa, querendo saber como é que era, querendo aprender. E eles me contavam o dia a dia deles, que eu adorava, porque era o jornalismo investigativo, né, que eles estavam ali. Então, para mim, ali foi o que eu queria. Eu queria o jornalismo investigativo. Eu decidi isso. Meu pai, a hora que ele soube, ele pirou. Né? Minha filha perdida Nossa. em São Paulo, escrevendo para um jornal sobre polícia. Ah, não, Ai, 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 ai. não pode. Mas eu tive a Nossa. oportunidade quando eu vim para Andradas. Hum. Tive a oportunidade de escrever muita Ô, matéria Lilia, e policial. esse quartel que você ficava lá com seu pai, ele ficava lá na sede da Rota ou era em algum outro Não, quartel? no comando geral. Que fica Sabe onde? ali no Bom Retiro? Avenida Tiradentes? Sim, sim, na Avenida Tiradentes, sim, sim. Você entra ali na direita, ele tá ali, na sua direita. É o quartel, é o QG geral, é o comando Ah, tá, geral. sim, sim, sim. Não, eu sei, É sei ali. onde é, sei. Fica ali, né? E ali é a sede da Rota também. A rota fica do outro lado da Avenida Tiradentes, aquele prédio Ah, amarelão, grandão. entendi, Ali é a rota. O QG tá entendi. pro outro lado. Então você ficava ali com seu pai ali é, em algum horário do dia, né? Que você não estava na O horário que escola, não tudo. tinha aula, Eu ficava ali xeretando. Então, e aí você via essa movimentação dos jornalistas e Vi. conversava com eles, tudo. Conversava, eu gostava muito de ficar na biblioteca, porque eu adoro biblioteca, né? De jornalista eu não gosto de biblioteca, então eu ia lá, escolhia os livros, lia, levava para casa, devolvia. Era muito gostoso. E aí, quando você decidiu seguir o jornalismo, seu pai, como é que foi assim? Seu pai, é, Assustou. Acho que ele não esperava. ele Acho queria que ele não você lá no esperava. Largo de São Francisco, né? É, queria no direito, mas não consegue. Eu acho que eu brinco assim, a gente nasce jornalista, né? É a profissão que está na veia. Você também não deixa de ser jornalista, você nunca vai deixar de ser jornalista, né? Você sempre vai ter alguma coisinha ali que você vai estar mexendo, mas o jornalismo está aqui, ó, tá na veia, Tá na tá no veia aí. sangue. O meu tio-avô, irmão da minha avó, foi jornalista aqui em Andradas, ele teve um jornal aqui, chamava Gazeta Andradense, mas ele faleceu muito jovem, muito cedo e não tocou para frente.
Mas vamos ver, quem sabe? Eu aqui em Andradas renasço. É, Gazeta Andradense. opa, e online, né? Você pode já, Online. hoje, os recursos, né? Você É, consegue viabilizar, né? De uma forma mais ágil, né? o filho do tio Israel, ele ainda brinca comigo. Ele fala, eu vou deixar o nome para você. Quem sabe ele deixa. É, E eu e, toco isso daqui uns anos. Vamos ver. bom, você já mora em Andradas há mais de 10 anos, né? Não, eu tô aqui há, acho que 8 ou 9. 8, 8. 8 8 anos que eu tô anos. aqui. Decidiu, então, sair de Sampa. Não, vou agora uma Resolvi. vida mais tranquila. Larguei São Paulo, larguei tudo. Larguei o trabalho, larguei o ex-marido As e vim embora para revistas. Andradas. Nessa época eu já estava em agência. Trabalhava Ah, muito com agência digital, fazia sites, estava no começo do marketing digital, né, as redes sociais. Eu larguei tudo e vim embora para cá. Vim ter uma calma. vida pacata. Então, Nem tanto, porque vim para é, cá ser jornalista, eu não tenho vida calma. é isso. Então, pera um pouquinho. Antes dessa mudança para Andradas, você teve então essa experiência no ambiente digital, né, como No jornalista. digital, Me conta um pouquinho dessa agência que você trabalhou, como é que era seu trabalho lá? O que você pode assim fazer um Então, retrospecto assim? quando eu estava na revista, começou esse negócio do digital, né? O online, as agências despontarem. Então, tinha as agências de propaganda, mas elas tinham o lado dela digital. E aí eu fui fazer curso de webwriter, que na nossa faculdade era máquina de escrever, né? Nossa, Não tinha nem computador, é. né? Tinha Nós só para estudamos, algumas aulas, né? Mas assim, a maioria das aulas tava era. começando, É, né? E aí eu fui fazer curso, fui entender mais dessa parte de tecnologia. Aí você, de novo, me chamou para trabalhar com um site que eles estavam desenvolvendo, um site feminino, lembra? Atmosfera Feminina? Que a Sanofi isso. Avent estava fazendo. Eram Tinha todos os todos, né? remédios da Sanofi pro feminino, né? Então ele era em fases, tinha até de 20, mulher até 20 anos, criança, né? Depois a mulher até 20 anos, 30 e 50 a mais. E era bem legal o site. E aí eles me chamaram para desenvolver na Full Tecno, a Sanofi gostou, e depois quis que eu fosse para outra agência, que é a Web Soluções, para, como é que fala? Manter o site, né? Fazer as entrevistas. Aí eu fui para a área de saúde. Olha, Aí da gastronomia vamos para saúde. que legal. Aí trabalhei com a Sanofi, com a Novartis, com a Vents, com nossa, um monte de farmacêutica e sempre ligado à tecnologia, aos sites. Aí eu cansei. Tem hora que a gente tem que mudar de áreas, né? Aham. Aí a Lu Mota, que trabalhou com a gente lá na Onde Comer, me chamou para assumir a parte digital da editora La Mônica, que é uma editora de franquias, né? Ela tem a revista toda ligada às franquias. E aí eu fui, assumi a editoria digital. A gente desenvolveu muito. Estavam começando redes sociais. Então as empresas estavam começando a montar suas redes sociais, né? Montar seus blogs, seus Perfis, Twitters, né? Aham. seu perfil. Foi uma fase legal também. Bem legal. Mas aí foi aí que eu falei, não, agora eu quero. Agora eu vou. Então, aí você decidiu mudar para sua cidade natal, que é a cidade de Andradas, que também é a cidade do seu pai, da sua mãe, a sua irmã também nasceu em Também, Andradas, todo mundo nasceu da aqui. sua tia, do A seu minha tio, dos avó, seus minha tia, primos. meus primos, Ó, a todo mundo família aí aqui. domina aí a cidade, né, Lilian? Não é? Olha, a família é grande. Eu sei que a Família família bem é grande. grande. E aí, Andradas, você chegou a trabalhar também num jornal local, não foi? Fui trabalhar no Andradas hoje, que eu falo que foi a segunda experiência no jornalismo que, assim, para mim foi sensacional. Porque aí era o dia a dia do jornalista mesmo, numa cidade pequena. O Uhum. jornal não tem muito recurso, então você se vira. Aí ali você é o estagiário, você é o repórter, você é a diagramadora, você corre atrás Motorista. das fotos, motorista, você faz tudo, né? Então você vai cobrir política, você vai cobrir polícia, você vai cobrir eventos, você vai cobrir a sociedade que quer aparecer, né? Uhum, uhum.
vai inaugurações, festas, né? Volta pro lado das festas, volta pros eventos. Os rodeios, tem rodeio aí? Aqui não tem. Mas tem alguma festa assim Tem ligada. perto. Aham. Aqui tem a festa do vinho, em julho. Que é bem grande, bem gostosa. É vinho. Mas é A gente tem festa, que né? cobrir a festa do vinho. Olha que coisa ruim. Experimentar todos os vinhos, você imagina? Bom, Então, hein? é bem gostoso, né? E no jornal, então, assim, é um jornal pequeno, ele ainda existe, você colabora ainda com ele, Existe. É o como é jornal que... mais importante da cidade. Ah, eu não consigo mais colaborar porque depois, né, que eu tive minha filha, eu precisava de tempo. Como jornalista, a gente não tem tempo. Então, eu resolvi prestar um concurso para a prefeitura municipal, já na área de educação, para ter aquele negócio, em julho tenho as férias com ela, em janeiro tenho férias com ela, né? Tem a oportunidade até ela crescer. Por isso que eu falo, eu vou voltar. Calma, que é só um tempo que eu tô dando como funcionária pública. Mas era muito, muito gostoso. Eu ganhei prêmio da polícia, ganhei medalha da polícia aqui de Poços de Caldas, me convidaram por uma matéria que eu fiz. Foi muito boa, muito boa. Foi até engraçada a situação. Você pode contar, assim? Posso contar. Porque eu cheguei assim na cidade, eles têm um pouco de preconceito, cidade pequena, né? Então eu cheguei e falaram assim: a Rosângela trouxe ela como jornalista. A Rosângela é a editora, é a dona do jornal Editora-Chefe, que é de Poços de Caldas. Uma pessoa, nossa, competentíssima, se você vê como ela lida com aquilo, né? Por ser um jornal pequeno numa cidade pequena, é difícil você manter. E aí ela chegou e me apresentou: olha, essa daqui é a minha jornalista, vai começar comigo agora. Então, eu já estava... A primeira matéria foi na delegacia, foi uma entrevista com o delegado. Então, o pessoal da TV virou e falou assim: aí, ó, trazendo mais uma pessoa de fora. E eu escutei. Então, eu voltei, virei muito bocudo, né? Virei e falei assim: olha, eu não sou de fora, eu sou daqui. A minha família é Ribeiro e Profício. Aí o cameraman falou assim: nossa, vai me dizer que você é a filha do José Francisco Profício? A própria. Olha só. Então já me conheceram. Aí uma outra jornalista de um outro veículo falou assim: porque chega aqui recém-formada da faculdade. Aí eu também escutei isso, falei para ela, falei: olha, eu não sou recém-formada não, meu bem, eu tenho quase 20 anos de formada na faculdade. É bom que ela ouvisse esse podcast aqui, né, Lilian? Hoje já são 21, querida. Exatamente. E foi muito legal. E essa matéria que foi engraçada foi o seguinte: todo mundo queria entrevistar o comandante da região, que era o Coronel Giovanni na época. Isso há uns 6 anos ele, o comandante. E ficava no batalhão de Poços, aqui só tem a companhia da polícia, que é ligada ao batalhão de Poços. E aí ele veio que ele trouxe umas viaturas que ele entregou para a companhia aqui da cidade. Então ele veio para entregar essas viaturas para a prefeitura e para a companhia. E todo mundo queria entrevistar esse coronel. E ninguém tinha acesso a ele. Ninguém. Ele não dava entrevista para TV, ele não dava entrevista para rádio, ele não dava entrevista para outro jornal, que tinha um outro jornal. Ele não queria. Ele era simplesmente avesso à entrevista. Só que assim, eu não cheguei dizendo que eu era filha do meu pai. Muita gente chegou e disse: ela falou que era filha do comandante. Não. Eu cheguei como jornalista que sei conversar com um policial, sem tirar do militar. Na época eu fiquei amiga de todos os policiais daqui, né, que tinha acesso livre ali à companhia, tinha acesso livre à Polícia Civil. Até hoje tenho ainda com os delegados. E aí ele chegou para entregar a viatura, fui lá, me apresentei, falei para ele: eu sou do jornal e tal, e o que o senhor está achando? Porque a violência aqui... E já comecei assim dando uma de entrevista, né? Porque o tráfico aqui está muito grande, o que o senhor está achando? Porque nós somos fronteiras, né? Tem muita saída em Andradas. E já fui colocando meio que essas coisas na boca dele. Paulão, ele me deu 1h20 de entrevista. Lógico, foi capa do jornal. E foi assim muito polêmico, porque ele disse que a culpa é da sociedade que estava acontecendo aqui, porque aqui era uma cidade super pacata, não tinha nada. E agora tem, é muito tráfico, é muita gente que veio de fora, vieram do Nordeste para trabalhar na Roseira. Então, assim, abrangeu muito. A população cresceu muito vindo de fora. Veio um presídio, você sabe, né? É meio complicado.
Então veio essas famílias, né? E a cidade não se estruturou para receber tudo isso, né? Então, aí ele me deu a entrevista, foi bem polêmica, foi a capa do jornal. Ninguém acreditou que ele tinha dado aquela entrevista. O prefeito quis que eu entregasse a entrevista em áudio para ele, porque ele não acreditava. É mesmo? É mesmo. Tive que entregar a entrevista para o prefeito. O dono do jornal da TV falava, como que ela conseguiu? Ela tá chegando agora na cidade, que não sei que tem. E aí chegou em abril, dia 21 de abril, é o dia da polícia aqui em Minas, né? É o dia de Tiradentes. Eles fizeram um evento lá no quartel em Poços e ele me convidou para receber, honrar o mérito, né? Como jornalista, de parceria mesmo com a polícia, com todas as matérias que eu fazia. Eu sempre assim, vou ser jornalista, mas eu vou escrever exatamente o que o meu entrevistado está dizendo. Né? Eu não vou colocar palavras na boca dele e não vou distorcer. Eu vou escrever exatamente aquilo. E vou escutar os dois lados. Isso é bom para quem está começando no jornalismo. Você tem que escutar. Existem dois lados, escute os dois. Existem 3, 4, escute todos. Nós somos jornalistas, nós não somos advogados. Exatamente. Né? A gente tem que escutar todos. E não tirar a nossa conclusão. Nós vamos contar, né, a história. Nós não somos juízes. Nós vamos contar a história do que recebemos ali. Né? Dali a gente não tá... E foi o que eu fiz. E aí ele veio na hora que ele foi me dar a medalha, foi colocar, ele virou e falou assim, menina, você sempre escreva a verdade. Esteja do lado da verdade. Doa a quem doer. Aprenda isso e leve isso para sua vida. E eu levei, até hoje. Eu lembro do coronel lá. Leve isso para sua vida, sempre a verdade. Doa a quem doer, né? Então você estreou no jornal aí Andradas já assim, com uma super entrevista matéria. Que balançou as fronteiras aí. Balancei a sociedade. Teve delegado que brigou, teve mãe de delegado, teve pai de delegado, vereador, foi parar na Câmara. Nossa, é mesmo, Lilian. Foi polêmico o negócio. É uma repercussão grande, né? No interior, assim, claro, teve essa entrevista, mas imagino que tiveram outras reportagens, tudo. Quando a coisa pega, assim, a notícia corre rápido mesmo. Corre rápido. Isso é gostoso. Esse é uma oportunidade única. Esse jornal era... qual que era o nome desse? É o Andradas Hoje. Andradas Hoje, desculpa que eu... E você daí, você saiu do Andradas Hoje e, como você comentou, como é que tá? Você está na Secretaria de Educação, né, do município de Andradas. Estou lotada na educação. O que você pode contar um pouco sobre o seu trabalho hoje aí na secretaria? Como é que está esse momento aí com a pandemia? Enfim, o que você pode contar um pouquinho? O trabalho é burocrático de secretaria, né? A gente cuida da documentação, do dia a dia, de escola, né? Mas é muito gostoso. Eu gostei bastante porque assim a gente tem contato com os pais das crianças, com as crianças. Então, eles aí na rua, eles correm, querem abraçar, né? E a educação tá complicada, porque parou, né? Nós fechamos 19 de março, que ainda foi no dia do meu aniversário, né? A gente está trabalhando já abriu, mas assim, as escolas estão sem alunos, né? Não tem aula, não tem como. Então, monta-se uma plataforma para esses alunos estudarem no ensino público. Então, isso foi legal. O prefeito correu cedo para montar essa plataforma em um mês, né? Desenvolveu tudo. E ali as professoras postam, né? A lição para o aluno, a escola faz a apostila, o pai pega a apostila, leva para casa. Tá complicado. Eles encontram com a gente na rua, não vai voltar a aula, não vai voltar a aula. O pessoal de van parou de trabalhar, né? Então eles não estão ganhando. Porque tinha muita criança, né, com as vans. E eles não são ligados, eles são particulares, né? Então parou tudo, escola particular, e não tem previsão de volta. O governo ontem disse que está em Belo Horizonte, você viu? Falou, não, escola não volta. Aí hoje ele já mudou. Em algumas cidades ele liberou, até recebi ali as cidades que estão liberadas, mas não deu tempo de ler. Então, aí ele falou, fica a critério do prefeito. Mas é complicado, porque você vê uma escola com criança pequena.
ela vai olhar a máscara do amiguinho. Ah, eu quero a máscara rosa, fica com a minha amarela de hoje. É verdade. Aí esquece máscara na escola. Vai ser pai e mãe ligando. Olha, meu filho esqueceu máscara, o que faz? Uhum. Né? Por mais que foi colocado aqueles totens na escola, álcool gel, tem toda uma preparação, né? O prefeito colaborou, ele dá a cesta de hortifruti para as crianças que são mais, porque a gente sabe que tem criança que vai na escola só para comer. Uhum. Né? A cesta é pequena, são para poucos, mas pelo menos está fazendo, né? E qual que é a população hoje aí em Andradas, Lilian? Aqui gira em torno de 40 mil. 40 Falam mil. 38 a 40 mil. É uma cidade relativamente pequena. Uhum. Né? E você vai muito a São Paulo ou para alguma das cidades aí do entorno, para o interior de São Paulo? Você Muito para costuma... Poços, né? Porque tudo que a gente quer fazer é Poços. Aqui não tem um cinema, não tem um shopping. É cidade pequena. Então você quer passear, você quer um restaurante legal. Aqui tem bons restaurantes, bons bares. Mas você quer uma gastronomia melhor, você corre em Poços, né? Lá tem grandes restaurantes, muito bom. Pinhal também tem uma coisa legal. E a gente com criança pequena que tá difícil agora nessa época, mas a gente corre sim pra lá, né? Mas parando assim, parar como jornalista, é aquilo que eu te falei, a gente não para, o jornalista não para. Então nessa época de eleição, eu trabalho. Na última eleição municipal, eu não lembro quantos prefeitos a gente pegou pela agência, mas foi bastante. Eu lembro que foi uma loucura. Nossa, foi um ano, e começando com rede social. Porque não tinha ainda, né? As primeiras eleições municipais não tinham a rede social. Foi uma surpresa para todo mundo. Depois veio a eleição para presidente, a gente pegou o deputado Romeu Tuma Júnior, aí de São Paulo. Sim. Eu fiz pela agência, mas era em São Paulo que a gente trabalhava para ele. Ele foi candidato a federal, né? E foi também bem legal. E o próprio presidente, a gente não esperava ele ganhar. Ele ganhou por rede social. Né, claramente, se ele tivesse tempo na TV, ele não tinha ganhado, não. Exatamente, se tivesse sido nos debates, né? É uma sinuca de bico, né? Que todo mundo ficou, na verdade. Então, estou percebendo assim, você tem saudades do jornalismo, mas também nem tanto, porque você está numa condição legal hoje na Secretaria de Educação, né, Lilian? E assim, além no jornalismo, no futuro, você tem vontade de trabalhar, de assim, se dedicar aqui, assim, ao marketing político, ou voltar a escrever no jornal, a fazer coluna? Você tem alguma coisa algum projeto na gaveta, assim, no jornalismo que você tem vontade de... Tenho. Tem, Quero ter o meu jornal. Olha só. Eu vou voltar, mas eu ainda vou amadurecer essa ideia aí na cabeça do meu tio. Ele até mora em Poços de Caldas. Mas eu vou amadurecer essa ideia aí, deixa a minha filha crescer, né, ter um pouco mais de independência. Mas eu tenho vontade, sim, lógico. Igual você falou, de repente no digital vai ser diferente, né? A gente tem que se adequar ao momento que a gente vai ver onde nós vamos estar, né? Mas é bacana. E é o custo, né? Porque o custo de impressão, tudo é muito, muito caro, né, Lilian? Muito caro, muito caro. Porque, você trabalhou tantos anos em revista e sabe que hoje as revistas, cadê as revistas, né? A Editora Abril, que era uma grande editora, quase tem pouquíssimos títulos hoje, né? E uma dívida gigantesca. As próprias revistas de gastronomia, né? Que Aonde Comer foi uma das pioneiras, mais... né? Nesse mercado, né? Tinha aquelas outras de receitas, mas de gastronomia naquele formato, depois que vieram a Gula. E, de repente, também elas sumiram, né? Mas aí, essas revistas segmentadas, elas são caras, né, Paulo? Você sabe disso, para manter a qualidade, o papel era diferenciado, então tinha que ser um papel brilhante, né, para a foto engrandecer. Essas outras revistas também. Então é complicado, o meio segmentado está acabando. Você vê a própria revista de decoração que a gente conhece, a Casa Cláudia, quantos e quantos anos Casa Cláudia tem coleções? Acabou, né? Não tem mais, então
né? As revistas são fininhas, um papel mais fininho, né? Sobrevive essas grandes, Veja, Isto É, né? Mas a segmentada tá difícil, tá bem complicado esse setor. Então é um movimento, né? Ia acontecer. Eu acho que adiantou um pouco com essa história da pandemia, porque o digital cresceu, né? O meio digital a gente teve também que se virar rapidinho, então são reuniões online, aula online, a vida virou digital. Então o digital engrandeceu muita coisa. Essa área da tecnologia deu assim um boom, que era, acho que para ser em 5 ou poucos mais anos, aconteceu em meses, né? Exatamente, exatamente. Ô Lilian, o que você acha desses influencers aí, desses blogueiros? Você chegou a pegar ainda uns blogueiros lá te pedindo coisa na revista? Não, Cheguei. porque a pessoa é engraçado que ela liga, ela é tão importante que ela te liga pedindo uma coisa, né? Assim, é isso que é engraçado, né? É Eles são verdade. tão assim importantes que ele liga pedindo coisa, se convidando, né? É. O que você acha desses influenciadores e blogueiros Então, eu assim? acho assim, vale a pena quando a pessoa é idônea, você vê que é correto, que ela leva aquilo profissionalmente bem. Ela não foi ser influenciador porque viu uma personagem na novela e adorou. Ah, vou ser influencer. Aqui tem de monte. Aqui na Zé tá assim, ó. Mas tem também influencers legais, que levam a sério, que fazem editorial de moda, que, né, eu acho que tem bastante coisa legal. Na época da Onde Comer, estava começando aqueles blogs, né, de gastronomia. Então, era até o blog de gastronomia, e tinha um blog de festinha infantil, tinha o blog de eventos, tinha o blog receitas do dia a dia, né? Nem sei, será que esses blogs ainda existem? Eu vou dar uma procurada para O saber, viu? próprio da Rita Lobo, né, que é o Panelinha, né, quer O dizer, programa nasceu do blog. mostrou assim, o profissionalismo dela, né? Claro que Uhum. a gente tem muita gente boa que é de fato influenciador, mas normalmente essas pessoas elas não precisam dizer que elas são, né? Porque elas são de fato, né? Elas são De, de fato. É, né? né? Mas tem muita gente boa, sim. Tem gente boa como tem também em qualquer lugar, né? Tem jornalista bom e tem jornalista ruim. É, Né? é, Qualquer profissão, você tem os dois lados, né? exa- exatamente. Lilian, eu queria ir finalizando a nossa conversa aqui, Uhum. agradecendo muito pela sua gentileza, pelo carinho, pela atenção aqui Imagina, e eu que agradeço. interromper as suas atividades aí em Andradas, Não, né? agora à noite a gente fica sossegado, fica tranquilo. É, 5 minutos eu tô no trabalho, 5 minutos eu volto para casa. num raio de 5 minutos, É, você a gira a gente... cidade, né? Vai no, Teletransporte. isso. Aí, Lilian, eu queria agradecer muito pela sua atenção e carinho. Eu que agradeço o Também convite. agradecer a todos os ouvintes, né, que acompanharam até aqui essa super entrevista, a família Ribeiro, a família Profício, que vão ouvir essa entrevista até o final, né? A sua Vamos mãe, sim, a sua irmã, sua filha, enfim, todo com mundo. certeza. Agradecer a todos. E Lília, eu gostaria muito que você deixasse um recado final, falar alguma coisa que de repente gostaria de falar que eu não perguntei, uma mensagem, um pensamento, enfim, um espaço aberto para você deixar um recado final. O que eu vejo assim, Paulo, é muito o pessoal que faz jornalismo aqui na Unify, em São João da Boa Vista, eles me procuram bastante. Eles estão preocupados com TCC, com isso, com aquilo. Eles falam, você pode me ajudar, dá uma dica, né? O que eu faço? Então, eu acho assim, quem está se formando no jornalismo é escutar o que o coronel falou, escreva a verdade, doa quem doer, mas que seja verdade, né? Que não esconda fatos. Eu acho que se você é jornalista, você tem a obrigação de desenvolver esse fato, de mostrar para a sociedade, né? E não esconder isso. E é isso. Que eles tenham uma boa sorte nesse começo de carreira, porque é difícil, mas eles vão gostar, porque o jornalismo, cada dia a gente está num lugar. Eu tive um chefe que era da Web Soluções, chamava Wash Pichini, e ele é excelente, muito pensador, gostava muito de... E ele falava para mim, ele falava assim, Lília,
O jornalista é muito engraçado, né? Vocês entendem sobre todos os assuntos, mas com 1 milímetro de profundidade. E isso é verdade, o jornalista entende de tudo. 1 milímetro de profundidade. Então você não pergunta muito para ele, você escuta só aquilo que ele sabe, só aquele pouquinho já tá bom. Exato. É aquilo que eu falo, o jornalista não precisa saber de tudo, ele precisa saber quem sabe, né? Quem sabe, conhecer quem. É. Ah, legal, Lilian. Então, pessoal, com essa mensagem jornalística da minha amiga Lilian Ribeiro Profício, direto de Andradas, conexão Belo Horizonte Andradas, encerramos este episódio do podcast Outra Visão. Um beijo, Lilian, um beijão para você. Um beijo, Paulão, muito obrigada pela entrevista, adorei participar. Obrigado, Lilian. Tchau. Tchau.